Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura, estamos ligados com o Brasil e o mundo. É isso mesmo, através da internet, na tvexito.com.br e também pela Rádio Trianon 740 AM, pela Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela TV Fibra. Portanto, você pode e deve nos achar em qualquer um desses rádios, dial, canais, viu? Porque sempre a gente tem um compromisso de um encontro marcado com você de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, onde você pode participar comigo ao vivo por telefone, é verdade. Anote o número, é 11... São Paulo, né? 5081-3782, o telefone do ouvinte, 11-5081-3782. Por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Venha visitar nossas páginas também, páginas no Facebook, do programa Gente que Fala, da TV Êxito, Liliane Ventura, venha às nossas páginas, tá bom? Também quero te contar, gente, que esse programa fica para ser visto e ouvido a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que faz parte, né, da grade de programação da tvexito.com.br. Você não sabia? Então, vou te contar que você pode baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular, no seu tablet, seu smartphone, em todas as plataformas aí, tá? Tanto da Apple como da Android, fique tranquilo que vai ter lá à sua disposição. Entre os muitos assuntos que iremos tratar, vamos falar que a Polícia Federal prende 22 por fraude em ministério. Professores pedem volta de hino e de matérias cívicas. Com operação delegada, menor camelôs voltam às ruas. Prefeitura estuda a faixa solidária na 23 de maio. Tudo isso e muito mais. Mas antes mesmo de começar, eu tenho que mandar um beijo aqui para o meu querido Zancopé, que esteve aqui, né, ocupando esse lugar que é de todos nós, mas que brilhantemente conduziu o programa Gente que Fala por 2 dias. Muito obrigada, viu, Zancopé? Um grande beijo a você, o seu carinho, o seu profissionalismo. Olha aí, aqui conosco eu recebo com muito carinho, ele que é empresário, economista José Roberto Faria Lima. Como vai, Faria Lima? Alegria tê-lo aqui. Muito bem. E os meus gêmeos? Ah, eles estão ótimos. Ah, Faria Lima, e os seus netinhos como estão? Estão crescendo. Lindos. Crescendo. E a gente aprendendo com eles, Isso, né? Muito. Especialmente a mexer nesses smartphones que essas você fala. esses bichinhos Pego aqui, aquele né? negocinho lá, com aqueles dedinhos assim, já... Não sabem ler, mas eu sabem... não sei configurar nada, eles já vão, configuram. Já dominam, né? E assistem você. Ah, que bom. Beijinho aos pimpolhos aqui do nosso querido Faria Lima. Recebemos também o vereador Álvaro Batista Camilo, ele que é Coronel Camilo, vinculado ao PSD. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui, viu? Poder trazer um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que a gente faz na Câmara Municipal de São Paulo. Muito bom. Também ele que é diretor da Lotus Treinamentos, Rodrigo Fonseca, especialista, gente, em inteligência emocional. Como vai? Tudo bem? Muito bem. Satisfação estar aqui de novo com você, com Faria Lima e Camilo, prazer. Espero que eu possa aqui agregar algo com esses 15 anos que eu venho cuidando, ajudando as pessoas a lidarem com as suas emoções, que poucos falam sobre elas no Brasil e no mundo também. Qual o primeiro indício de que a pessoa não estaria com a sua inteligência emocional controlada? Na verdade, não existe nenhum indício. Tem nenhum sintoma? Existe, na realidade, uma constatação. Nós nunca lidamos com as emoções desde dentro de nossas casas. Pais, meus pais e provavelmente seus pais, do Faria Lima, do Camilo, nunca falaram sobre elas dentro de casa, sobre medo, raiva, tristeza, alegria, inveja. Emoções humanas naturais nunca foram discutidas e nem muito menos em bancos de faculdades, escolas. Então, meu trabalho hoje como fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional é disseminar, é criar metodologias para ser ensinado desde escolas até pós-graduação, faculdades, pós-graduação, e disseminar esse conhecimento que hoje é tão falho na humanidade. E quantos matam aí? Temos aí exemplos de o menino lá que matou a família inteira por um desequilíbrio emocional. Isso é você que está falando, eu não acredito até agora. Isso ainda está... Tudo bem que isso não é nem sou eu, está dando na mídia. É verdade. Mas vamos colocar que não seja ele. Mas quantas famílias já não foram destruídas? Quantas loucuras já não foram cometidas? Por desequilíbrios emocionais. Falemos dos suicídios recentes. Né? Suicídios. Isso. Não Sem só dúvida. recentes, como a Organização Mundial da Saúde publicou há 3 meses. 25 por dia no Brasil. 25 por dia? E é Por dia, a principal causa de morte hoje no mundo. O suicídio. E quando você leu lá, Faria Lima, que 25 causa? por dia, são várias as causas, mas essa estatística não é uma estatística precisa, existe uma margem de 20% a mais, é um negócio muito sério.
E eu gostei muito da sua pergunta, ele não respondeu. Qual? Como é que... Você, Rodrigo, você fugiu. Qual pergunta? Não, ela perguntou quais são os sintomas. Quer dizer, se você tivesse algum sintoma, você poderia prever ter algum tipo de atitude desse tipo. Então, pra deixa... ser tomada pelas pessoas. Acabando de responder, então... Não, mas você já vai responder, mas é só para dizer o seguinte, Faria Lima. Eu, com a minha ignorância, mas eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que observa o ser humano. Eu penso que tem, sim. Deve ter. Sinais. Deve ter eu sinais. penso que tem sinais. Vamos cumprimentar também ele que está conosco, o deputado estadual Vitor Sapienza. Como vai? Tudo bem, deputado? Vou bem, mas como de costume, sujeito aos movimentos. Movimento disso, movimento daquilo, e isso faz com que eu acabe quebrando uma tradição de horário, né? Eu sei, eu você é saí da pontual. Assembleia aqui perto, Do lado. 12 minutos para conseguir chegar aqui. Peço desculpas aos Imagina, companheiros. fica tranquilo. E principalmente a simpática Liliane, Ei, sempre querido. bacana, sempre agitando São Paulo. Nós estamos falando aqui, sabe o quê, deputado? Sobre inteligência emocional. E a minha pergunta para o Rodrigo, que é o que tem total expertise no assunto, há mais de 15 anos estudando essas questões, ele estuda e também faz palestras, enfim, treinamentos, Rodrigo Fonseca, dizer o seguinte, se tem ou não algum sintoma, aquelas pessoas que emocionalmente estejam com a sua inteligência emocional abalada. Essa é a pergunta. Aí você falou que não necessariamente. Não é que não tenha sintoma. Lógico que existe sintoma, sim. Especialmente pessoas que estão mais graves. Por exemplo, um dos sintomas, vamos entrar nos pontos, começa a ser prejudicado o estado do sono da pessoa, ou seja, ela começa a dormir ou menos ou demais. Alimentação, ela ou come demais ou de menos também, é um outro ponto a ser observado. A pessoa começa a se isolar de convívio social, ela não consegue mais trabalhar, focar a sua atenção no trabalho, porque sempre está vindo pensamentos repetitivos na cabeça dela. Tudo isso são as emoções que estão tomando conta dela, porque para o cérebro, ele sempre acionará todo o recurso que ele tem de processamento para as emoções. E depois para o lado racional. Enquanto a pessoa está com problemas emocionais, toda a energia cerebral vai ser deslocada para as emoções, para aquilo que ele está vivendo. E, portanto, ela deixa de trabalhar, deixa de trazer resultados profissionais, deixa de conviver em família, em sociedade. Então, esses são alguns sinais que nós podemos identificar aí, pessoas que estão passando por problemas emocionais. Muito bem, você pode e deve participar conosco, né? E fazer a sua pergunta também para cada um dos nossos ilustres e amigos convidados, através do telefone 11 5081 3782. É a polícia, hein? Trabalhou bonito. Eu comemoro. Comemoro porque a Polícia Federal prendeu 22 pessoas envolvidas em um esquema de desvio de recursos públicos do Ministério do Trabalho. Outras 11 foram ouvidas por ordem judicial. A suspeita é de que tenha havido desvio de 400 milhões através do Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania, uma OCIP que presta serviços de qualificação profissional para desempregados. É ou não é para comemorar, Faria Lima? Eu acho que sim. Apesar da Polícia Federal estar desequipada, uma série de situações que não desviam as verbas para que elas possam tomar as atitudes que devam ser tomadas, né? Eu queria cumprimentá-los. Um belo trabalho. Deveriam focar, entretanto, alguns outros esquemas que existem por aí e que chocam a nossa consciência a cada dia. Alguns desaparecimentos aí de recursos em várias fontes para... Tem muita coisa para ser mexida. Eu acho que esse processo de hierarquizar o que deve fazer é um problema político que deveria ficar à margem da ação da polícia. Vereador Camilo, seu comentário. Olha, eu acho muito importante que esteja acontecendo e até convido a todos que não sejam indiferentes, né? Nós temos a cada momento que participar, nós temos que se indignar. Eu não posso mais achar a morte banal, eu tenho que... E essas coisas que acontecem, cada um que tiver conhecimento, use os meios que tem, comuniquem, o Disque Denúncia, não deixe que essas coisas aconteçam, porque normalmente esses desvios aí acabam sobrando para nós mesmos, né? Ou seja... Temos que participar, ajudar o poder público, cobrar do poder público, né? Eu comandei a Polícia Militar por 3 anos aqui em São Paulo, né? A situação em São Paulo, para a Polícia Militar, na Polícia em geral, ela é muito boa, né?
Existem aí 23 helicópteros, 16 mil viaturas, 5 aviões, armamento para todo mundo. Né? Precisa melhorar um pouquinho o salário, viu, meu governador? Mas o resto está indo muito bem. E a participação do cidadão é importante. Então, você que está nos assistindo, não se conforme com as coisas erradas, não ache isso normal, né? Não seja indiferente. Né? Aumente o seu sentimento de pertencimento. A hora que vê alguma coisa errada, e não só da polícia, viu um vazamento de água, viu uma iluminação ruim, vamos cobrar do poder público, né? Ajudar também, construir juntos, né, uma solução de segurança para aquela região. Participe dos consegues, mas nesse caso, né, da Polícia Federal, ou qualquer coisa que tome conhecimento, que está muito errada, que não aceite, não aceite. Faça a denúncia, comunique os órgãos, comunique a imprensa, comunique o Ministério Público. Vamos melhorar tudo, porque, na realidade, cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar numa convivência melhor para todos nós. Ô, Coronel Camilo, como é que foi comandar a Polícia Militar de São Paulo? Foi uma experiência única, Liliane. Eu acho que é um privilégio, falo isso com todas as letras, é um privilégio para qualquer coronel da Polícia Militar de São Paulo, são 61, mas qualquer um comandar tanta gente boa. São 15 mil ocorrências por dia, 15 mil vezes uma viatura atende o cidadão. São 150 mil ligações no Copom de São Paulo. 10% disso gera o despacho de viatura. E tem lá desde partos que os policiais ajudam, socorrevir. Tivemos o bombeiro agora lá na região leste de São Paulo. Tivemos muito, assim, é muito bom ver tanta gente boa trabalhar. Nós temos problemas, sim. São 100 mil homens, né? 100 mil Mas homens você falou e da mulheres. parte boa aí, desculpa aí, as que tiveram bebê em situações né, indesejadas, mas desejado do parto, não do bebê. Mas a Polícia Militar também atende outras ocorrências que está na linha de frente ali com o bandido, não está? Exatamente. Né? Infelizmente, nós tivemos mais de 100 policiais mortos o ano passado. Né? O enfrentamento em São Paulo, não de São Paulo, né, no Brasil e nos países da América Latina, ele ainda é muito forte. Diferente dos países onde a cultura, né, voltamos à educação, trabalhar na educação é fundamental, isso diminui um pouco, mas aqui a letalidade ainda é muito grande, tanto do lado policial quanto da população. Morrem mais ou menos 4.800 pessoas por ano em São Paulo. E agora eu vou dar um número mais... 4.200, desculpem. Um número mais impressionante. O trânsito... 4.200 como morrem assassinadas? Morrem por homicídio culposo. Desculpa, doloso. E o culposo, infelizmente, em 2010, ele ultrapassou o doloso. Um com intenção de matar e o outro não. Qual que é mesmo? O culposo é o de trânsito. Normalmente o de trânsito. O trânsito de São Paulo mata muita gente. Mas só para finalizar um pouquinho a parte da polícia. Tem, sim, os momentos difíceis da polícia. Né? A polícia está agora fazendo aí garantindo a democracia, o Estado de Direito aí nessas manifestações. As manifestações elas são muito importantes para o cidadão. É uma forma de mostrar a indignação com o que está acontecendo, mas a forma correta é ir para a rua, é se manifestar, a polícia está aí para garantir isso. A forma errada é começar a quebrar, como aconteceu na Câmara Municipal, né, nesse dia 7, onde quebraram 11 daqueles vidros enormes que tem a Câmara. Então, devemos, sim, nos manifestar. Para todos saberem, também no centro de São Paulo, acontecem 3 a 8 manifestações por dia. E a polícia garante todas. E a polícia atua nas áreas de bombeiro, na área ambiental, na área de rodoviária, no policiamento, no choque, né? Aí todo mundo fala assim, aérea. falta polícia. Falta polícia? Falta mesmo. Falta mesmo um pouco de policiais, né? Deve estar fazendo uma quanto, complementação. Quanto assim? Eu sou imaginaria um contingente de quantos homens? Complementar o efetivo agora, né? Nós temos, na realidade, a Polícia Militar de São Paulo, ela está por volta de 90, 92 mil, por aí, tem que completar, ela tem vagas até para 100 mil, ela está saindo um serviço que existia, o serviço temporário, ele está deixando de existir, e isso precisa ser completado com efetivo policial. Agora, mais importante, Leandro, do que isso, é a participação da população. Porque quanto mais a população participar, mais a polícia vai trabalhar focada. E como ela participa? Comunicando sempre a polícia, não deixando acontecer. E quanto mais cedo a comunicação chegar, mais a polícia pode atuar. Nós estamos falando de disque denúncia? Estamos falando de 190, estamos falando de disque denúncia, estamos falando também de participação no Consegue, estamos falando de ligar até para os outros órgãos que acabam influenciando na segurança. Mas vamos lá. Se você está percebendo, aí você que está nos assistindo, você está vendo 2 pessoas consumindo droga numa praça, por exemplo, não deixe isso, não entenda que isso não é problema seu.
Isso é problema nosso, sim. A praça é nossa, a rua é nossa. E aí chama a polícia e faz o quê? No 190? Liga para o 190 se for emergência. No caso de droga, se não quiser aparecer, diz que 181. É um serviço que funciona. 181, você vai receber um número quando você liga para a polícia. Esse número, depois de 14 dias, você pode ver o resultado. Então, 181 é o Disque Denúncia. Você não é identificado, nem se o atendente lá do Disque Denúncia, que é um civil que vai te atender, quiser colocar um BINA lá no telefone, não consegue, porque o telefone é embaralhado já por determinação judicial na central. Aí eu ligo e falo assim, eu tenho gente fazendo consumo de droga aqui. Aí o atendente vai dizer o que para mim? Ele vai perguntar, olha, me dê o maior número de informações que você pode. Qual é o local, qual é a praça, qual é o horário, que roupa estão vestido. Isso é normal. Tá? E nesse caso não é emergência. Emergência, por favor, é 190. Tá. É 190. Esse é o de emergência. O 181 é alguma coisa crônica que você quer resolver ao longo do tempo. E os casos de drogas, normalmente, você vê a pessoa não quer se identificar, às vezes infelizmente, é um vizinho seu, é alguém muito próximo, né? Então, a forma certa é essa. Até Aí a polícia vai investigar depois, a polícia vai, independente de... Ela não sabe nem quem é que fez a denúncia, mas vai receber lá os dados e vai lá naquela praça, vai provavelmente intervir. Por que isso é importante? Porque se não fizer isso quando tem 2, daqui a pouco tem 20, e daqui a pouco tem 200. Agora, isso pode acontecer na esfera também condominial? Sem dúvida, pode? Sem dúvida nenhuma. Então, porque as pessoas hoje estão vivendo em grupo, né? Sem e dúvida. aí, nessa esfera condominial, também a polícia vai até lá averiguar? Sempre, olha, mesmo um ambiente privado, a partir do momento que está acontecendo um crime, ele passa a ser de acesso público, né, normal da polícia. Então, se eu estiver passando na rua como policial, alguém pedir socorro, eu entro a qualquer momento da hora aí da vamos noite. no seu passo seguinte, porque isso me dá muita curiosidade, viu? Pode falar, até para você ficar bem informado. Aí foi lá, aí a polícia vai até o local, chega lá, encontra lá os rapazinhos que já não vão estar com a mesma roupa, que vai esconder o baseado, que vai esconder a droga, que vai esconder. Aí eles são abordados e o que o policial diz para ele? Se o policial pegar em flagrante, se eles estiverem com a droga, eles serão conduzidos para o distrito. Se eles não estiverem com a droga, infelizmente, a polícia não pode levá-los porque é um abuso. Sim. Mas aí o que acontece? Se consumir de novo, liga de novo. Essa abordagem constante da polícia vai fazer com que eles praticamente se estimulem. Mudem de local, parem com isso. Mas se deixar, vai estar lá, daqui a pouco está oferecendo para o seu filho. Então, o que nós vamos fazer? Participar. Eu sei que é difícil, eu sei que liga várias vezes, eu sei que a polícia vai lá 2, 3 vezes e as pessoas entendem. Por que não levou? Aquele menino estava consumindo droga. Se alguém, no momento, servir de testemunha, a polícia pode levar. Mas se a polícia não pegar em flagrante, ela não pode levar. Entendi. Mas o que é importante? Vai estar abordando. E não faz mal abordar, hein? Não, e faz presente. Diz assim, presente. Aqui tem gente de olho. Exatamente. Pode mudar de puleiro aí. Vamos participar. Não é? Deputado, faça o seu comentário aí. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Coronel Camilo, meu velho amigo, muito obrigado. pelo fato de dar uma aparência coletiva. Porque normalmente, infelizmente, o Brasil é muito individualista e o Coronel mostrou que muitas e muitas vezes o problema não é meu, é nosso. Isso é muito importante. Com referência à Polícia Federal, eu entendo que ela está de parabéns, porém eu entendo também que a gente sempre tem que buscar a origem dos problemas. E nós, infelizmente, no Brasil, atacamos as consequências. Na minha maneira de ver, não a Polícia Federal, mas o governo federal peca e falha pelo fato de não dar condições à Polícia Federal para nós reprimirmos os contrabandos de armas, de tóxicos, que entram nas nossas divisas e muitas vezes não temos policiamento nenhum. A gente hoje combate o uso da cocaína, porém o Brasil não produz cocaína. A gente combate o haxixe, nós não produzimos haxixe. E se nós não dermos condições à Polícia Federal, aquilo que foi dito e bem pelo coronel, de dar helicópteros, armas, me parece que ordenados vencimento contínuo já começaram a dar para a Polícia Federal, está ganhando relativamente bem quando confrontado com a Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo, estão levando uma vantagem grande. Porém, só isso não é suficiente. Se a gente analisar o que nós gastamos para recuperar viciados, para reprimir o tráfico,
eu entendo que se esse recurso fosse utilizado numa fiscalização mais eficiente nas nossas divisas, principalmente com a parte da Bolívia, da Colômbia, que é por lá que entram as coisas, e nós fazemos vista grossa. Nós estamos agora diante de alguns presidentes de países vizinhos que fizeram suas fortunas em cima da cocaína, é um absurdo. E nós mantemos uma relação amistosa. Você está falando lá da Guiné? Não, Agora estão plantando também maconha lá no Uruguai. Então, eu ainda não sabia, que não cheguei no sul, mas eu estava mais na Mas parte na Bolívia do é tudo amigo, é tudo companheiro. É por aí. Mas eu quero parabenizar. Sempre que se dá um enfoque coletivo, eu entendo que é por aí, porque os problemas não são meus, não são do Faria Lima, não são do Rodrigo, não são do Coronel, nem muito menos seu. São de todos nós. E quando o enfoque é dado desse jeito, tem meu total apoio. Você veja o seguinte, só um comentário rápido, assim, pancando o Rámulo e já, infelizmente, cortando você. Minha filha é coronel da FAB. Verdade. Minha filha é coronel da FAB. Ela não pode usar arma. E ela me conta certas coisas interessantíssimas. Por exemplo, os soldados têm que chegar depois das 9, porque eles não têm dinheiro para boia. Nós estamos falando de fronteira, parece que eu li nos jornais hoje, 58 bilhões são necessários até 2030 para dar uma certa estrutura para as Forças Armadas poderem defender as nossas fronteiras. Não existem os recursos. Agora, entende, estão desviando os assuntos internos, falando da espionagem americana. O pessoal está querendo descobrir a cor da calcinha, entende, das pessoas. Não, esse assunto eu vou tratar com você em detalhe eu já. espero que você trate, sim. Eu quero ouvir sua opinião. Esse assunto vende muito. Esse assunto vem de muito, Claro. vem desde o tempo bíblico. O problema de espionar, de saber das coisas, é um processo que acompanha toda a estrutura de formação de soberanias nacionais, tudo. O Brasil já espionou, o Brasil espiona, entende? As empresas espionam. Hoje são as empresas que detêm o domínio político e econômico do planeta. São as transnacionais, entende? As empresas multinacionais que dominam. As nossas universidades hoje não são aquelas onde surge a criatividade, que há uma demanda por parte dos setores produtivos, entende? Internacionais e nacionais. Os grandes inventos ocorrem dentro dos laboratórios das IBMs, das Siemens, das Nokias, das Fujitsu da vida. Essa espionagem existe, esse processo, entende, da Apple sempre processando a Samsung processando a Nokia. Quer dizer, isso é um processo que existe. No Brasil, então, nós estamos sabendo dessa guerra cibernética há quanto tempo? Há quanto tempo? Olha, eu, quando estava deputado lá, eu apresentei uma PEC criando o direito à informação. Entende? Essa PEC foi apresentada logo depois da implantação do Prodazem. Sabe, ninguém toma nenhuma providência. Faria. As guerras modernas são cibernéticas. Faria. Eles chegam, afetam a estrutura, deixam um caos geral na energia, nos transportes, em tudo. E daí? E daí? E aqui, o que nós estamos fazendo? Como culpando os outros, estão nos espionando. E nós não fazemos nada. As verbas para criar as estruturas Você está entrando, controle... você está entrando numa área. Você falou de PEC. Eu apresentei uma PEC o ano passado, foi aprovada. No meu tempo não era PEC, presidente. Era só emenda constitucional. Não, minha é uma PEC. E consegui aprovação. Era vigente a partir desse ano. Obriga os reitores das 3 universidades a irem à Assembleia explicar o que é que eles fazem com os recursos que eles recebem. Por quê? Você abordou bem o problema que a tua filha... Você sabe que quando você fala filha coronel, eu me sinto, começo a ficar velho. Como você é meu amigo há 50 anos, eu falo, pô, o cara já tem uma filha coronel. Mas aí, dentro desse quadro, eu acho o seguinte, o maior problema nosso, Faria, é de gestão. Nós somos incompetentes para nós administrarmos as coisas. Ou será que eles, será que eles têm interesse em gerir de tal maneira que existe essa situação que dê margem a todo esse processo, entende, que existe por aí? Antes de fazer a minha PEC, eu não vou comentar. Eu fui ao Tribunal de Contas do Estado, eu pedi uma cópia das auditorias das 3 universidades. Levei para casa e comecei a ver o que acontece. Você coloca como reitor alguém
da área de física, que é um cara, um gênio em física. Em administração, o cara é nulo. Faz as maiores barbaridades A gente administrativas. coloca na presidente gente que leva empresa de 1,99 para falência. O nosso problema é de gestão, nós temos que ter gente competente. Eu penso do mesmo jeito. Olha, deixa eu ouvir também o Roberto, até porque ele faz muito, né, esse trabalho junto às empresas privadas. Como é que fala? Encontros motivacionais, não é isso? Não são nem motivacionais, é estudar e desenvolver a inteligência emocional mesmo das pessoas. Na verdade, eu vou mais a fundo nesse assunto que todos aqui estão abordando. Na verdade, se nós tivéssemos um investimento antes, não um investimento financeiro, mas uma consciência de que todos os problemas de segurança, todos os problemas de corrupção começam antes dentro de casa. Começam antes com pessoas. Por que uma pessoa corrompe ou é corrompida? Por N medos que ela tem, medo de ficar sem dinheiro, medo da família passar dificuldades, medo dela não ser ninguém na vida, uma série de medos que tomam conta do ser humano que ninguém nunca discute. Nós estamos discutindo aqui as consequências já. Mas se nós antes trabalhássemos as causas disso, as pessoas tomarem consciência de que quando, sim, hoje já não é mais um jargão motivacional, um jargão espiritual, mas sim uma consciência física de que nós somos conectados. Eu há pouco falava com o Faria Lima que quando nós vemos um mendigo na rua, nós sentimos a tristeza, a angústia de ver um ser humano na rua. Ou seja, quando nós estamos matando alguém, quando nós estamos corrompendo alguém, nós não estamos corrompendo apenas o outro, estamos nos corrompendo também, porque eu faço parte dessa estrutura. Então, se este problema fosse tratado antes dentro de casa, investido, isso antes de tratar crianças, bebês, crianças desde o começo, investido na educação disso, nós não teríamos tantos problemas hoje de segurança. Por que pessoas matam? Por que adolescentes caem nas drogas e depois vão sustentar governos colombianos, Nova Guiné e aí vai? Porque, antes de mais nada, eles não têm um apoio dentro de casa, eles não têm uma estrutura familiar. Então, o problema é anterior à social. Esse problema começa no indivíduo, começa na estrutura celular da sociedade, que é a família. Então, primeiro precisa se desenvolver um projeto não só familiar, mas também social, governamental, de investir nisso, na educação, na formação do ser. Porque uma vez esse ser humano sendo formado com uma consciência muito mais ampliada, vai ter muito menos corrupção, muito menos problemas de segurança, muito menos investimentos com saúde. Porque hoje é provado, os médicos hoje já assinam embaixo, que grande parte dos problemas que enchem hospitais são emocionais. Ou seja, quando suicidam hoje aí por problemas emocionais. Então, é um lado, eu falo que nós investimos, Liliana, de 15 a 18 anos desenvolvendo o nosso lado cerebral esquerdo, que é o lado responsável pela técnica, pelo raciocínio lógico e aí vai. Mas nós temos um outro lado direito, que é o emocional, o criativo, o que nós sentimos partes de uma sociedade, de algo maior, e que nós nunca desenvolvemos não gastamos um mês ou um ano para desenvolvê-lo. Então, fica aqui um alerta, não de nós... sim, vamos ter que continuar desenvolvendo segurança, problemas com política, com corrupção, sim. Mas se nós não pararmos de uma vez por todas de buscar e alterar a causa, a raiz, que é a formação de um ser humano desde a sua gestação, problemas que hoje mães passam durante a gestação e que isso passa por feto e que depois, mais tarde, isso é gerado, problemas emocionais numa criança, a gente vai continuar tendo problemas como esses que estamos enfrentando. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já, esperamos você. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E agora, nesse momento importante, onde a gente fica sabendo das ações lá da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Comigo hoje o doutor Antônio Arnosch, que é diretor econômico e financeiro da AFEPESP. Muito bem, doutor Arnosch, a campanha auditiva é um projeto conhecido da AFEPESP e responsável por auxiliar muitas pessoas.
Qual coordenadoria é responsável aí por esta campanha? Tudo bem? Tudo bem, Liliane. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar os ilustres debatedores e peço especial licença para fazer na pessoa do meu amigo Vitor Sapienza, que está aí nos debates, né? E em especial também os nossos associados aqui da AFIPESP. Liliane, como ocorre com as demais campanhas voltadas ao cuidado dos nossos associados, a área responsável aqui pela nossa campanha, responsável pela campanha auditiva é a nossa coordenadoria social, que vai realizar exames auditivos entre os dias 30 agora, de setembro, e 11 do próximo mês de outubro. E qual o objetivo aí da campanha? A campanha tem como objetivo examinar e informar, com o auxílio de um profissional especializado, sobre o real estado da audição dos nossos associados que vierem, né? A ação é de grande importância, porque problemas de audição podem ocorrer com qualquer pessoa e de maneira gradativa, sem que a pessoa perceba logo no início. E as inscrições estão abertas, doutor? Sim, as inscrições já estão abertas na própria coordenadoria social, das 8h30 da manhã até às 17 horas. E podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone 3293-9592, aqui de São Paulo, com prefixo 11. Lembramos que, no momento da inscrição, o associado ou dependente deve informar o número de sua carteira social aqui da AFIPESP. E qual o valor da inscrição, doutor Arnós? A adesão será através da doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, né, para não ficar muito concentrado, que serão revertidos para a Sociedade de Beneficência e Assistência Social Lar das Mãezinhas, instituição voltada aos cuidados, voltada para cuidar das idosas, né? E como o associado poderá saber mais informações? Maiores informações são através do nosso site www.afipesp.org.br ou em nossa coordenadoria social, que fica na rua Venceslau Braz, 206, aqui bem no centro. O telefone já falamos, 3293-9592, e o e-mail é social@afipesp.org.br. Tá certo, eu quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez, dando grandes informações, né, de utilidade aí, claro, para todos os associados da AFIPESP. Um abraço, doutor Arnós. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Olha aí, gente, a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mais Educação São Paulo, que propõe mudanças importantes para a educação da nossa cidade. Esse programa está sob consulta pública, ou seja, a população pode e deve participar. Por exemplo, você é a favor da aprovação automática? E aí, você quer acompanhar a vida escolar do seu filho? Com boletim escolar, lição de casa e tudo mais? Pois é, para você que é professor, tem as propostas de formação e qualificação. Agora, os CELs vão abrigar a Universidade Aberta do Brasil para oferecer cursos de especialização, mestrado e outros. Portanto, participe e ajude a Prefeitura a fazer uma educação melhor para São Paulo. A educação que a gente quer é a que valoriza o aprendizado do aluno e a formação do professor. Programa Mais Educação São Paulo. Opine, participe. O site maiseducacãosãopaulo.prefeitura.sp.gov.br. Vamos fazer juntos uma educação melhor para a cidade. Vamos viver a cidade que a gente ama e fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Muito bem, eu volto aqui com os nossos queridos amigos e ilustres convidados. E há pouco você falava, Rodrigo, sobre a importância da família, a construção, né, do indivíduo. E agora, Vitor, eu quero contar para os nossos ouvintes que um grupo de professores tem defendido aí a volta à grade curricular das escolas da educação moral e cívica, matéria que trabalhava hinos brasileiros, armas nacionais e outros assuntos ligados ao civismo. Segundo o grupo, a falta da matéria aumenta o desinteresse dos alunos pelas questões nacionais. Gente, como eu sinto falta. Eu sei cantar todos os hinos de escola, salteado. Na época era assim, valia a nota, estudar o hino, valia, mas você entendia o que você estava cantando.
né? Aí depois vieram com um discurso assim, não, isso é época da ditadura, né? Aí tudo que era bom e ruim botou no balaio e só jogou fora. Tinha coisa boa também na ditadura, você também vai achar que tudo era péssimo, horrível. Nada que é uma, não é, uma delas é essa aí, ó. Por que tirar? Bom, primeiro, eu quero agradecer a colher de chá que o Arnosti me deu. O Arnosti, da Associação dos Funcionários Públicos, foi meu colega na Secretaria da Fazenda. Segundo, eu quero, da linha que você traçou quando você falou da Prefeitura, parabenizar o César Calegari, que é o secretário esteve aqui de conosco, Educação. quinta-feira. Gente sensacional. Séria. Muito. Não é só séria. Eu, muitas vezes, Coronel, você que está como vereador, eu vejo muito a pessoa e não o partido. O Calegari foi deputado comigo, o Calegari foi chefe de gabinete do antigo Chopin Tavares de Lima, velho Chopin, idealista, está fazendo uma verdadeira revolução na educação, principalmente. O que me choca, e choca todo o pessoal, inclusive o Rodrigo, que conhece e bem isso daí. O Rodrigo fez um enfoque na criança na época de feto ainda. Nós perdemos essa oportunidade e estamos perdendo também quando as crianças estão no pré-primário, no primário. Não se ensina valores a esse pessoal. De repente, você parte para um programa o dia todo na escola, merenda escolar, e os valores você não está dando para esse pessoal. Então, o que ocorre? Quando a gente, ainda eu sou da época, eu estudei no Liceu Coração de Jesus, diariamente você era obrigado a rezar antes de começar as aulas. Depois vinha 7 de setembro, você era obrigado a desfilar. Depois vinha 15 de novembro, você era obrigado a desfilar. Depois vinha a comemoração de Nossa Senhora Auxiliadora, você era obrigado, só você não ganhava ponto. Então, dentro desse quadro, Liliane, você abordou bem, nós vamos perdendo os valores, as referências que a gente tinha. Hoje existe parada gay, parada disso aqui, parada daquilo lá. E hoje até, eu vi uma crítica hoje, que não vai se chamar Ministério da Cultura, vai ser Ministério da Costura. Quer dizer, um trocadilho feito, mas meio infame, mas procede. Você cria uma lei de incentivo para buscar isso, aquilo, você acaba deturpando. Faria, você que Desfile acompanhou, em Paris, né? Desfile em você Paris. que acompanhou o Faria Lima junto Mas comigo. é charmoso. O Faria Lima, eu olho para ele, eu falo, pô, eu olho o cabelo branco, sabe que eu tenho? Aí eu olho no espelho, tenho mais cabelo branco que ele. Mas o Faria Lima foi o grande introdutor de informática no país, um puta do idealismo, brigava, Vitor, nós vamos fazer isso. De repente, esse idealismo some, e a gente não vê mais um garoto chegar. Não. Olha, tudo sem causa. Eu começo a ficar, eu olho, ver o jogo de futebol, o pessoal cantar o hino nacional. Agora não dá, o cara ganha 300 pau. São ídolos que tem que dar um exemplo para a garotada. E o Fausto me contou uma vez, ele foi secretário, o Fausto é excepcional, ele multitask, ele faz de tudo. Ele disse o seguinte: enquanto você não aprender a cantar o hino nacional, você não joga no time brasileiro. Faria, só que não vou poder dar o nome. Eu fui num debate em Rio Claro. Estavam obrigando o pessoal a adotar o estádio com capacidade para 15 mil espectadores. Teve um jogo no Ceará, tinha 600 nesse estádio moderno. Eu não vou dar o nome. Tinha um diretor da federação, eu perguntei a ele o seguinte: o senhor não vai me desculpar, o senhor já sabia que tem televisão a cores, o pessoal já usa telefone celular, que parece que não está sentindo, estão desviando o dinheiro da merenda escolar para adotar um estádio de futebol em condições de jogar a segunda divisão, tem que mudar. Faria, tem hora que quando você vem progressão automática, o garoto sai, o dia que tem que concorrer num emprego, ele não está acostumado a disputar nada, é automático. Ele vai pensar que vai chegar no emprego, vai ser admitido, porque automático. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Essa juventude hoje é a juventude online. Ela quer tudo na hora. Ela não sente a necessidade que as pessoas tiveram para chegar até lá. Então, eu digo sempre que 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Existe um período de gestação. Sim.
Infelizmente, nós destruímos toda a estrutura educacional brasileira. Todos os valores estão meio dispersos. E isso vai demorar 2, 3 gerações. Agora nós estamos destruindo a economia. Todos os fatores que levaram para a economia ficar estável foram destruídos. Nós estamos trabalhando só com factoide, só com a rede nacional de televisão para vender imagens, entende, estereotipadas. E importamos e petróleo. Aí importamos é que petróleo. o Rodrigo tem que entrar, porque quem sabe realmente trabalhar no subliminar impõe e incute esse tipo de visão completamente distorcida. Com certeza, o tempo inteiro. Está incutindo no inconsciente e a sociedade não sabe porque está então, agindo. Você pega uma grande rede de televisão aí, qual é a imagem que eles fazem da família? É o tio que tem uma relação com a sobrinha que foi órfã, que casou anteriormente. Quer dizer, é um negócio deformado. Todos os valores surgem na casa e surgem não pela palavra, também pela palavra, mas mais pelo exemplo. Que exemplo nós estamos recebendo de cima? É isso mesmo. Quer dizer, eu fico envergonhado de dizer que eu tive na Câmara 8 anos lá. A Câmara acabou de aprovar lá, rejeitou a cassação de um deputado. E não precisa o STJ condenado. entrar É lógico no que pegaram um lá de circuito, Rondônia, não pegaram um aqui de São Paulo, um do Rio, porque é fácil pegar um daqui de São Paulo, porque daria um impacto maior. Eu, coitado de Rondônia, só tem 8 votos lá, não vai afetar muito, né? Quer dizer, como dizem os ditados árabes, é um mal-estar de um condor a 5 mil metros de altura não afeta a humanidade. Então é um problema. Então, a falta de exemplos no Brasil. Quando você tem alguém que chega lá, numa escalada bonita, e diz, não precisa estudar, não, eu não estudei, estou aqui. Olha aí, gente, eu quero ouvir o comentário também do Coronel Camilo agora, sobre isso aqui. O número de policiais militares contratados pela Operação Delegada da Prefeitura de São Paulo caiu pela metade desde o início do ano. Vitrine do ex-prefeito Gilberto Kassab, o projeto foi reduzido neste ano e seu contingente caiu de 3.439 para 1.853 PMs. Com menos policiais na fiscalização, ambulantes tomam as ruas e comerciantes cobram a volta do efetivo. Mas também ouvi muito, Coronel Camilo, que esse tipo de atribuição tiraria o policial de seus deveres de questões mais urgentes. E aí, qual é a sua fala? Então vamos lá. Já que estamos falando em educação, né, só para dar uma final, eu concordo plenamente com o Rodrigo, com o nosso professor Vitor Sapiência, com Farias, ou seja, temos que investir na educação fundamental. Naquela professora que está pegando na mão da criança, que está formando a personalidade junto, ou dando continuidade no que os pais fizeram, ou na sequência. Mas é por aí que nós vamos mudar o Brasil. Vamos falar da Operação Delegada. O que é a Operação Delegada? A Operação Delegada, o policial trabalha no dia seguinte, por adesão, na sua folga, para poder desenvolver o serviço da Prefeitura. Isso foi muito bem, foi uma forma que se achou lá de enfrentar a desordem urbana no centro de São Paulo. E nós sabemos, tem teorias internacionais, aqueles que queiram até conhecer, teoria das janelas quebradas, de George Killing, teoria de tolerância zero, do Giuliani de Nova York, ou seja, quando eu tenho um ambiente organizado, eu tenho uma menor probabilidade do crime acontecer. Por quê? A maioria dos crimes, eles são chamados crimes de oportunidade. Se tiver uma oportunidade, ele faz, senão ele não faz. Então tem a vítima, tem a vontade dele, mas tem que ter oportunidade. Quando eu tenho lixo na rua, quando eu tenho muros pichados, quando eu tenho falta de iluminação, quando eu tenho um monte de camelôs irregulares no centro, permitindo que o marginal, o infrator da lei, cometa o ato e se esconda facilmente, eu vou ter mais crimes. E nessa linha, o Kassab, eu parabenizo por isso, né, o Gilberto Kassab, o governador Serra e eu como comandante-geral naquele momento, criamos a Operação Delegada. Então não atrapalhe o policiamento, porque na realidade o policial é no dia seguinte, é na sua folga que ele está trabalhando para a Prefeitura. É uma atividade da Prefeitura que ele faz. Ele faz fardado. O que acontece com isso? Ele leva mais segurança. Então, isso deu muito certo, é uma solução que deu tão certo que tem 23 cidades do estado de São Paulo que estão implantando. Teve agora, recentemente, na Câmara Municipal, 3 vereadores aí de 3 cidades diferentes do Mato Grosso que vieram procurar. Rio de Janeiro fez, né? Outros estados estão procurando fazer. Ou seja, é aproveitar essa mão de obra que já existe, que está treinada, que tem tempo para isso, que sabe fazer, para desenvolver um trabalho que organiza a cidade. Isso é muito importante. Por que nós estamos vendo com muita tristeza o que está acontecendo? Enquanto outras cidades estão implantando, a cidade de São Paulo vai no caminho inverso disso. Aonde trabalhava um policial para tomar conta de um quarteirão, fiscalizando o comércio regular, hoje ele tem que tomar conta de 4, de 5 quarteirões. Então, essa redução, que no meu comando foi maior, está aqui de 3.400 no começo do ano, no meu comando chegou a 4.600 policiais trabalhando no dia seguinte. A Prefeitura
pague esse recurso, mas ganhe em troca qualidade de vida para o cidadão que vai nas áreas de compras, que consegue ter segurança. Essa redução foi muito prejudicial. Já falamos diretamente com o nosso prefeito, falamos com o secretário de coordenador das subprefeituras. Uma partezinha, coronel, qual a justificativa da justificativa? Olha, a justificativa nesse momento aí, no início, monetária. Era... Oi? Monetária? Não, era monetária, mas eu falo com muito conhecimento, é muito pequeno. Olha, a arrecadação de São Paulo. A arrecadação de São Paulo é grande. No ano passado, eu participei disso, porque ainda era o governo Gilberto Kassab, ele deixou orçamento para esse ano, para ser feito isso. Agora, nós temos um problema sério aqui, né? 15, se eu não me engano, não sei exatamente, mas um percentual, ela pode ser realocada do orçamento do município. Remanejado. Então, remanejado. Eles querem remanejar isso para outra área. Não vale a pena, né? Nesse momento não vale. Estou fazendo um empenho muito forte. Quanto mais organizada a cidade, é melhor para nós todos. Podemos andar na Rua Direita, podemos andar na José Bonifácio, podemos andar na José Paulino, né? Coisa que a gente não conseguia. A gente não enxergava as lojas de tantas camelôs. Não é o camelô o problema, não é ele necessariamente, mas é esse ambiente conturbado que causa a volta do crime. Então, vejo com muita tristeza o que está acontecendo. Isso não impacta na segurança, pelo contrário. Em todos os lugares onde a operação delegada foi implantada, em média, caiu 60% a criminalidade. Ou seja, isso é uma solução que todos ganharam. Ganhou o policial, que poderia desenvolver um trabalho, ter uma renda extra. Ganhou a prefeitura, que resolveu um problema. Sobretudo o cidadão. Ganhou o Estado, porque mais policiais na rua. E o cidadão, principalmente, que ele caminha tranquilamente na rua de São Paulo. Infelizmente, a gente vê os camelôs voltando com tudo nas ruas. Já tem camelôs em terminais, em pontos de ônibus, a Rua Direita, a Rua Ontem eu peguei, coronel, na Bandeirantes à noite, voltando da casa da minha filha para minha casa, o pessoal vendendo amendoim, tudo ocupado, e você fica com medo, porque nós temos medo das nossas crianças. Infelizmente. Infelizmente. É Nós estamos, porque, na realidade, tem alguns ditados, eu já discuti alguns ditados aqui com a Liliane. Esse negócio, a ocasião faz o ladrão, não, isso é errado. A ocasião faz o roubo, como você acabou de dizer. O ladrão já nasce feito. Então, é um processo que a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, dentro do hardware, o processo a dicotomia surge quando surgiram os primeiros homens. Quando tinham 4, um assassinou o outro, não foi assim? Sim. Então, é um processo que você tem que minimizar. Quer dizer, o problema da janela quebrada é que ele precisa explicar, senão a turma vai quebrar a janela e achar que está resolvendo o problema de São Paulo. Porque é um problema. O problema do Brasil, voltando ao futebol, eu adoro o meu presidente ali, meu guru. Esse é meu guru também. É meu guru, meu presidente é meu guru. Mas eu acho que a individualidade é muito positiva. O brasileiro tem essa criatividade, porque descobriram que a inteligência não é medida só por QI. Tem várias facetas de inteligente, a linguística, a afecional, tem todo relacionamento. Tipo. Né? Exatamente, não é só o QI. Longe disso. Então eu já até fiquei um pouco triste, porque eu tinha feito uns testes de QI, tinha alguns Tinha números altos, mas tem outros que não funcionam. Gente, olha, a participação do nosso querido ouvinte, o Robson, ouvinte e telespectador, né? Você que está acompanhando pela TV e também pela TV Fibra. Robson Toledo, da Vila Mariana. Faria Lima, os delegados paulistas estão hoje promovendo uma operação padrão que reivindica melhores salários. Por que governos do PSDB não prestigiam os melhores salários para os delegados, hein? Eu não sei, isso é um problema muito sério, né? É um problema de você tem que ter uma remuneração. São fatores higiênicos e motivacionais. Se o sujeito ganha um salário que não atinge nem o higiênico, não dá nem para ele sobreviver com dignidade na família, não adianta fazer os motivacionais, dar medalhinha, entendeu? Uma série de coisas, porque não vai resolver o problema. E o problema é de você reconhecer o papel do policial, o papel das instituições centenárias que nós temos aí, é o papel do professor, né? E tentar agir nesse sentido. Deputado. Daqui a pouco, só para terminar, vai um fecho. Daqui a pouco, nós estamos discutindo tanto educação, vão querer importar professores do exterior. Já importaram mais médico, professores. Né? Olha aqui, ó, o Anderson Melo, da Barra Funda, deputado Sapienza. Mais uma historinha envolvendo o PSDB. Que é essa aí que o governo do estado importou equipamentos para o metrô que não são compatíveis com o sistema. Bom, inicialmente eu quero esclarecer que eu não sou do PSDB. Deixar claro, eu sou do PPS. Eu entendo que a gente está diante de uma situação esdrúxula. Vocês veem que hoje escândalo histórico em todos os segmentos. Ministério disso, Petrobras, metrô, CPTM. Então, dentro desse quadro, genericamente, da forma como está sendo colocado,
É difícil responder a pergunta dele, mesmo porque, para vocês terem uma ideia, eu gostaria que o Faria Lima prestasse atenção nisso, mesmo porque ele tem mais ou menos a minha faixa etária. Eu vou tentar sou bem definir... mais novo, eu sou bem mais novo. Não é, não. Eu sou mais velho. Você me dava... Eu quero definir o seguinte, a gente está vendo todos esses movimentos. Isso me faz lembrar a época que não tinha controle de escapamento dos automóveis. O automóvel passava, o cachorro saía correndo atrás, você parava o automóvel, o cachorro ficava olhando, não sabendo qual é. Né? A gente tem tantas coisas para mudar esse país, se nós não estabelecemos prioridades, Liliane, nós vamos ficar na mão desses devassos que estão quebrando tudo, mesmo porque aquilo que a gente tem que obter, que é melhores empregos, saúde, transporte, e até tem uma piadinha gozada que me contaram anteontem. Faria Lima, um cara no ônibus espirrou, um cara gritou, saúde, onde parou o transporte, onde parou o segurança. Começaram a cantar o hino nacional dentro do ônibus, imaginando. Canta mal, porque eles não sabem cantar. Tudo é poesia. Não sabe nem o significado das palavras. Olha, o Oswaldo Alves, de Osasco, diz assim, em relação a hinos na escola, o nacionalismo e o patriotismo só servem para segregar as nações patriotistas. Isso não serve mais hoje. Hoje o mundo deve ser visto como um todo. Meu filho, o que é isso? Eu não concordo, não. Então, é por causa disso, você não vai aprender? Você não vai entender o que você tem, qual o seu papel no contexto total? Então, porque eu sou cidadã do mundo, eu não entendo o mundo onde eu vivo. Vai para a Síria, manda ele para a Síria. Eu acho que ele quis dizer aí, Liliana, que talvez a segregação em excesso, o patriotismo em excesso... Essa vigilância em excesso que é um saco, entendeu? Tudo em excesso. Eu tô aqui de pé, cuido dos meus filhos. Até água em excesso faz ruim, faz mal. Meu Deus, que coisa chata, né? Ou não é importante aprender as coisas? Hoje eles não aprendem o hino, aprendem bobagem e ficar cantando essas músicas aí que são nojentas. Não, ficam querendo colocar camisas partidárias em corrupção. Corrupção é um fenômeno que tem que ser combatido. É a metástase nacional. Não é do partido A, B, C ou D, né? É loucura. Até do PSOL agora estourou, né? PSOL? Olha aqui, o Valmir de Santa Cruz. Vamos combinar que Obama já faz isso há tempos, a espionagem, né? Agora que vaza da imprensa, acontece esse estardalhaço. Ninguém imaginava o quê? Que só tinha espionagem na China e na China não espiona os demais? Afinal, existe interesse econômico, políticos e muita ambição dos americanos no mundo inteiro. Agora, Obama quer atacar a Síria com o pretexto de que usarem armas químicas. Ora, acho que esse assunto está muito além disso. Ninguém fala do fascínio que os americanos têm por armas, ninguém fala do armamento bélico, vem de lá. E aí, por aí vai a opinião dele. O Marcos Antônio Tremembé, Rodrigos, o pleno controle da inteligência emocional pode evitar várias graves doenças? Com certeza, porque as doenças, como eu disse há pouco, os médicos hoje já assinam embaixo, 100% das doenças elas iniciam no emocional. Iniciam por problemas emocionais, eu não estou feliz com pessoa A, B ou C, eu não estou feliz na minha empresa, eu tenho um problema para resolver e não resolvo, e as coisas vão somando. E essa somatória, ela vem primeiro em forma de pensamento, olha, toma decisão, resolve. Você não toma decisões, ela começa a criar doenças no seu corpo, que vão desde um simples resfriado, uma gripe, até enxaquecas, e até hoje a doença que mais mata hoje, uma das que mais mata, as duas que mais matam, que é o câncer, e doenças do coração, que estão relacionadas ao Aqui emocional. faltam para mim 3 minutos. Confere aí, por favor, para não estourar o tempo. Mas o Coronel Camilo, a Júlia Silveira, da Vila Maria, fala assim, as famílias de presos têm e recebem algum tipo de bolsa? Falou isso porque uma tia minha do interior me perguntou, por causa da vizinha dela, que está recebendo dinheiro com o filho preso por assassinato. Eu acho um absurdo. Como assim? Não entendi. Só pode explicar? Olha, dependendo da situação, recebe sim. A família do preso recebe aí uma bolsa para que... Fora o investimento do preso, mas são situações particulares. Mas o preso, por exemplo, ele, dependendo da situação, dependendo de onde for, ele custa às vezes R$1.500, R$1.600, R$1.800, mais do que um cidadão que trabalha aí para sustentar uma família com salário mínimo. Então, algumas coisas a gente precisa rever muito nesse sistema nosso aí. Fora que, se entrarmos por essa linha, precisamos mudar muito na legislação penal, né? E já que estamos falando de preso, só uma coisa que eu gostaria de bater, que eu estou batendo muito sempre, é a saída temporária. Precisamos acabar com a saída temporária. Um preso não pode sair 5 vezes por ano, 20, 22 mil presos, e a polícia tem que fazer um trabalho novamente de capturá-los novamente, e eles estão na rua aí cometendo infrações novamente. É a mulher de Ulisses, tá? Costura
a roupa de dia, desfaz de noite, esperando Ulisses. Ô, José Exatamente. Faria Lima, comenta aí essa questão da espionagem na Petrobras, que para Dilma... Não precisa, a Petrobras está falida. Não precisa Espionar nada. muita espionada. É só falar do oleoduto que viria lá da Venezuela até o Rio Grande do Sul. É falar das refinarias que nunca existiram. Olha, meu tio foi presidente dessa Petrobras, entende, durante muito tempo. E essa Petrobras, entende, tinha descoberto esse problema do pré-sal já naquela época. Meu tio foi presidente, eu acho que em 76, por aí. Já sabia. Hoje, o que a Petrobras faz? Tenta enganar as velhinhas lá de Iowa a aplicar dinheiro nela, e elas já ficaram espertas, não vão aplicar, porque o objetivo da empresa é ter lucro. Não está tendo lucro, porque estão utilizando a Petrobras como um instrumento para combater a inflação. Então, estamos comprando petróleo lá fora, a um preço elevadíssimo, e vendendo barato aqui. Estamos comprando refinarias que valiam 40 milhões por 1 bilhão. Aí, precisa espionar, está falida. Ô, Sapienza, me conta aqui. Está em andamento a 8ª edição da Copa Vitor Sapienza de Futebol de Várzea, voltada para atletas com mais de 40 anos, vejo vocês. Ex-jogador dos Campos do Bom Retiro, o deputado é entusiasta e incentivador do futebol varziano e há mais de 20 anos promove campeonatos na capital, integrando jogadores e torcedores de vários bairros da cidade. Como é que faz para participar? Tem algum endereço para você escrever? Está indo Como é que bem. faz? E eu tive que mudar. Antigamente eu fazia um campeonato mais amplo. E o coronel sabe o que eu vou falar. Hoje, infelizmente, a várzea nossa é controlada pelo tráfico. Vixe. Ou de produtos químicos ou do jogo de bicho. Então, para vocês terem uma ideia, há 6 anos atrás eu fiz um final no campo aqui no Ibirapuera. O pessoal veio na final com metralhadora, coronel. Nossa. Então não dá mais para mexer. Então, dentro desse quadro, tem algumas promoções que estão totalmente na mão de bandidos. E eu tive que partir para fazer de veterano, porque o viciado morre antes dos 40, né? A maioria faz mais veterano, jovem. porque os demais já estão Já todos estão ocupados. O São Paulo vai participar desse torneio, não? Não fala de futebol, que eu não tenho muita moral. Estou na segunda. Vocês estão indo para lá, como é que você vai falar de futebol? Ô, Coronel Camilo, todo Vamos mundo lá. fala assim, olha, segurança é uma questão de cuidado público, né? Como iluminação, como pontos estratégicos ali para dificultar a ação dos bandidos e vandalismo. É verdade? Qual é a sua experiência? É verdade aí? mesmo. E como falou o nosso professor Faria aqui, deixa eu explicar. A teoria das janelas quebradas, ela vai bem nessa linha. Ou seja, quando eu tiver um ambiente mais sadio, eu tenho menor quantidade de crimes. O que fez? O que é essa teoria? Colocaram um veículo lá numa cidade americana, de Palo Alto, e deixaram ele por uma semana. Ele ficou intacto, fechadinho. Alguém foi lá, o próprio pesquisador foi lá e quebrou a janela. E em um dia ele estava todinho depenado. O que significa isso? Se eu tenho uma esquina que está certinha, alguém lá de noite joga um saco de entulho, no dia seguinte o que vai acontecer? Não vai ter só aquele saco, vai ter mais saco, vai ter televisão, vai ter sofá. Ou seja, um ambiente organizado, ele faz com que as pessoas cuidem mais e tenham uma menor quantidade de problemas e inibe o crime. Então, um ambiente bem iluminado, um ambiente limpo, sadio, limpo, No caso do sem metrô lixo. de São Paulo. No caso do metrô, o metrô usa isso. O metrô, o que acontece? No risco metrô, eles não cortam aquelas borrachas de vez em quando a porta? Infelizmente isso acontece, mas o metrô toda noite troca, para que o ambiente esteja sempre seguro. Porque se tiver um coraçãozinho ali com uma flechinha durante o dia, no outro dia vai ter 10. Então o metrô pinta o banco. É isso que nós devemos fazer com a nossa cidade. Devemos zelar pela cidade para que ela esteja cada vez melhor. E quanto mais limpa, mais organizada, menor quantidade de crimes. Por isso que nós trabalhamos muito forte aí no enfrentamento dessa desordem, para que a gente tenha condição de vida melhor na cidade. Acabou, que pena, mas eu quero aqui agradecer muitíssimo a sua audiência, seu carinho, né? E também dos demais da mesa aqui, que hoje participaram conosco, o deputado Vitor Sapienza, o coronel Camilo, Rodrigo Fonseca, esse homem aí da inteligência emocional, que venha falar mais vezes para nós, Obrigado, viu, querido? um prazer. Também o nosso querido Faria Lima, lembrando que a direção geral é do jornalista Fausto Camunha, do Gente que Fala, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Esquiavon, São Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê. Beijo a todos e até um próximo programa. Tchau. Vou pedir para vocês chegarem mais pertinho.